bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar uma coisa, sabe? Eu nem ia fazer vídeo hoje, gente, tá? Porque eu tô um pouco abatida, mas eu já não fiz ontem, né? E na verdade é um diário. O meu objetivo é fazer um por dia. Daí já seria 2 dias sem, né? E ao mesmo tempo eu falei, vou fazer, né? Tem algumas coisas que me vieram aqui na cabeça que são bem importantes falar. Mas não é, como falaram aquele dia que eu faço os meus vídeos de uma terapia, um tratamento psicológico, não é, tá? Não é mesmo. Nem nada a ver com isso, tá? Porque desabafar não é terapia. E eu não tô só desabafando, eu estou tentando conscientizar. E hoje eu queria falar sobre as palavras. As pessoas falam milhões de palavras, milhões de frases durante 1 ano, 2 anos, durante a vida, né? Falam e falam. E pro autista é mais complicado ainda, né? Porque uma característica do autismo é ser sem filtro. Então é mais difícil ainda, né? Eu sou autista, o meu filho é autista. Hoje de manhã nós já tivemos um conflito. Eu tô com um problema que um dos meus cachorrinhos, ele tá conseguindo, mesmo na minha casa sendo cercada, tudo, ele tá conseguindo fugir. E a gente tem que arrumar, porque mesmo sendo cercada a casa, como ele é pequenininho, ele vai cavando, ele vai indo por baixo da tela e tal, a gente tem que arrumar e tal. E o meu filho acordou um pouquinho antes que eu. Meu filho estudou de tarde. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de acordar cedo de manhã, se eu não tenho nenhum compromisso, assim, sabe, fora de casa. E não que eu seja preguiçosa, tá, gente? Porque eu sempre estudei de manhã, sempre levantei 6 da manhã, desde os 4 anos de idade até o final, até os meus 18 anos, eu sempre estudei de manhã, sempre levantei 6 da manhã. Depois, antes de ter o Gabriel, eu trabalhava fora, levantava 6 da manhã também. Então, não é isso. Mas eu tomo muitos remédios, eu tenho problemas de pesadelos, de insônia. Então, tudo isso interfere, tá? Tô com problema agora de vitaminas baixas no meu organismo. Tudo isso. Tenho também depressão, né? E tá, um monte de coisa, tá? Que no meu caso agora, tá? Eu tô fugindo do assunto. E só que o Gabi, né? Ele tem uma personalidade forte, um gênio forte e é autista. É explosivo. E principalmente comigo, né? Na escola, nos outros lugares, ele se controla. Ele é educado e obediente. Então ele queria ajuda ali para resolver a questão, né? Do cachorrinho. Eu não tinha o que fazer, tava chovendo e tal. E preciso que outra pessoa arrume o portão e tal. Não tinha o que fazer também. E daí ele começou a ficar muito brabo, muito brabo. E nesse meio de brabeza ele falou: essa mãe que só dorme. Claro que eu sei que ele falou no momento de raiva, né? Porque eu sei que ele reconhece que eu faço um monte de coisa, que eu cuido da casa, eu, né, faço reforço escolar todo dia com ele. Tanto que agora ele tá lendo, né? Depois que eu comecei a fazer reforço escolar com ele, levo ele na terapia, tudo, né? Passo a comida pra ele, você vê até no prato dele a comida dele. Mas isso é que ele falou só no momento de raiva, né? Mas as palavras, elas machucam. E principalmente quando a gente tá numa fase que a gente já tá mais sensível, sabe? Tem pessoas que falam, ai, Ana, tu mudou, tu mudou. Mudei. E não foi por causa do meu diagnóstico de autismo, não. Eu mudei depois que eu tive filho. Porque a vida da gente, depois que a gente é mãe, ela muda muito. E ser mãe de uma criança autista muda muito mais. Porque o autismo, que nem eu falo, ele é um transtorno, tá? Ele não é um arco-íris, que nem eu falo sempre, tá? Então, o Gabi tem muitos momentos de crises, muitos momentos de explosões,
muitos momentos de gritaria. E não é falta de limite, tá? Porque eu xingo ele, eu ponho ele de castigo, eu educo ele. Tanto que na escola, ou quando ele vai na casa de uma outra pessoa, ou quando ele vai no mercado, quando vai em um lugar, ele é muito educado, muito obediente, né? Então não é má educação, não é falta de limites, né? É do autismo mesmo. Apesar que mesmo assim a gente tem que, né, cobrar e tentar, como é que eu vou dizer, fazer que o autista se controle, né? Porque eu sou autista também, eu sei o quanto que é difícil de se controlar, mas as outras pessoas também não. A gente também não tem direito de magoar as outras pessoas que não são autistas, né? Mas é difícil. Que nem eu falo, eu tenho 45 anos, mas às vezes parece que eu tenho 80, 90 anos, né? E todo dia é uma frase que me fura o peito. Todo dia. Não tem um dia que eu não escute alguma frase que me fure o peito, entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar com as palavras. Uma vez, quando eu estava no ensino médio, uma professora de psicologia falou sobre isso, sabe? Eu era muito. Eu adorava ela, né? Ela que me fez me encantar por psicologia, né? Tanto que o meu sonho, antigamente, era fazer psicologia, era ser psicóloga, né? E ela que me deu esse fascínio, primeiro fascínio pela psicologia, né? E ela falou assim, ó, quem nós daqui, né, da minha turma, né, de primeiro ano do ensino médio, né, quem de nós aqui teríamos coragem de pegar uma faca, de pegar uma arma? Nenhum de nós, ela falou. Me lembro do dia que ela falou. Mas muitas vezes, com as palavras, a gente pode machucar, matar uma pessoa por dentro, ferir profundamente uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Às vezes, até na dúvida, é melhor ficar em silêncio, é melhor pegar, só dar um abraço, escutar, somente escutar. Cuidar muito com as palavras. Muitas vezes as pessoas acham que as críticas são construtivas, que as críticas são para a pessoa acordar, a pessoa levar um choque, a pessoa reagir. Mas não é bem assim que funciona. Psicológico de uma pessoa, principalmente no psicológico de uma pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, ou de uma pessoa que é autista, né? Entende tudo, o autista entende tudo literal, ele entende tudo assim ao pé da letra. Então, às vezes, a gente tem muito mais dificuldade, sabe? Que nem esses tempos, uma pessoa falou pra mim, ai, Ana, ele falou aquilo no momento da raiva e tal, como se fosse óbvio. Mas pra mim, quando eu escutei, é como se fosse uma verdade absoluta. Eu tenho dificuldade de fazer essa interpretação autista. Ah, não, foi falado no momento de raiva, foi falado, né? Não é realmente ao pé da letra aquilo, sabe? A gente tem mais dificuldade. Então, para nós, as palavras podem ferir mais ainda e mais profundamente, entende? Então, às vezes as pessoas complicam as coisas, deixam a vida mais complicada do que ela é. Às vezes a gente luta, ai, quero um salário melhor, quero mais dinheiro, quero mais isso, quero mais aquilo. Esquece que às vezes a felicidade ela pode ser muito mais simples do que parece, sabe? A gente tendo mais carinho com o próximo, mais acolhimento, mais amor, mais empatia. Isso vale muito mais que dinheiro, muito mais que dinheiro. Os consultórios de psicólogas e psiquiatras estão lotados. E muitas vezes não são pessoas que precisariam estar lá. Muitas vezes são pessoas que não têm com quem conversar, com quem desabafar, não têm acolhimento. Então pense bem, as palavras, elas são poderosas para bem e para o mal, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus.